Tem uma pergunta aqui, chegou no chat, que é interessante, que é sobre esse assunto. O Rogério mandou um superchat pra gente, ele mandou aqui, ó. Qual a influência da Anitta e do Gustavo Lima na força social? A mídia tem medo dos verdadeiros letristas como você? Acho que tem isso também, da mídia ter um pouco de medo da questão que você é livre de falar o que você quer e não o que ela quer que você fale? Você acha que rola isso? Ou você acha que rola isso com uma Anitta da vida, um Gustavo Lima, esse sertanejo universitário, que eles de certa forma estão naquela rede ali da mídia? Essa questão da mídia, ela é tão complicada, sabe, Luiz? Ela é tão complicada porque, por exemplo, né, pensando na minha carreira, né, quando você sabe que eu me fiz conhecido nacionalmente, quando você fala assim, Belo Horizonte tem muito fã seu, né, Roger? Não é só Belo Horizonte, é no país todo, porque o que me fez conhecido nacionalmente foram as minhas idas ao programa do Jô Soares. O início da minha carreira. Isso daí foi algo assim que aconteceu? Não, foi algo que eu decidi, racionalmente, eu trabalhei nesse sentido, nessa direção. Pra estar nessa mídia. Eu queria a grande mídia. Ok. Por que eu queria a grande mídia? Eu queria a grande mídia porque o meu papo, a minha discussão é com um grande público. A minha discussão não é pro nicho. A minha discussão não é com os ilustres. A minha música não é para se tocar numa salinha de 60 pessoas. Eu até reconheço e respeito esses artistas que trabalham com isso. Mas o meu trabalho sempre tá ligado à política mesmo. É a discussão com o grande público. Né? Evidentemente, quando eu falo discussão com o grande público, não é ficar refém do senso comum. Muito pelo contrário, né? Eu não sou refém no senso comum, e nem sou um artista popular como a Ivete Sangalo. Evidente que a minha música nem poderia ser isso, mas eu quero discutir com o grande público. Entendeu? Então, a minha opção contemporânea, depois que o Jô Soares se foi, foram os podcasts. Sim. Os podcasts, para mim, foram fundamentais. É uma nova linguagem da mídia contemporânea. Né? Foi assim que eu tive no Flow, foi assim que eu tive na Inteligência Artificial, no Ben-Hur, e assim vai. E vou estar em outros programas de podcast. Me interessa esse formato. É um formato contemporâneo com que você consegue discutir com um grande público. Sim. Inclusive com um público que não tem nada a ver comigo, entendeu? Às vezes despolitizado, absolutamente despolitizado. Não importa. O meu projeto com a música também não deixa de ser um projeto político. Pode crer. Então eu quero discutir com um grande público. Entendeu? Tem uma certa relação com a militância. Ainda que esse tipo de militância que eu faço também ele é um pouco afastado dessa ideologia cheia de palavras de ordem. Né, que a política da MPB, que muitos, né, movimentos. Por exemplo, você vai ver o hip hop, que tem importância fundamental, não estou desqualificando o hip hop, mas o hip hop, se você analisar, você vai ver algumas palavras de ordem. Né? No meu trabalho não tem palavra de ordem, entendeu? O meu trabalho é absolutamente, nesse sentido, o meu trabalho é absolutamente nihilista. Você está me entendendo? O que não deixa de ser um tipo de posicionamento político. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Eu posso falar de uma forma que, por exemplo, eu entendo o seu trabalho de uma forma e admiro ele de uma forma, o Roger de outra, a Solange de outra, a Roberto. Cada um vai ter a sua interpretação. Exato. E vai absorver aquilo da forma dele, da realidade dele. Tem isso? Tem a ver isso? Tem, total. Porque para mim também uma noção de arte é justamente isso, não é? É você trabalhar com um espaço de abertura, né? Um espaço de abertura de sentido em que cada um possa participar ativamente do trabalho e colocar um sentido naquele trabalho, tá me entendendo? O problema é que quando você fecha muito, né? Você fecha muito ideologicamente, fecha muito politicamente, você perde essa noção de abertura, entendeu? Quando você fala de ambiguidade, é por aí também, né? Eu preciso dessa abertura. Essa abertura para mim é fundamental. Caramba, isso é interessante, bicho. Porque...